Ok? Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Na verdade, esse episódio é um episódio especial, porque hoje é o primeiro dia gravando ah, o podcast, uma entrevista, uma conversa com um grande convidado que nós temos. Daqui a pouco vou anunciar quem ele é. Mas quero que vocês saibam que o podcast, o After Mission, é um programa destinado aos missionários retornados, não só aos retornados, mas também os que estão preparando para servir uma missão de tempo integral e a Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. Então, se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, por favor, faça isso já, tá bom? Deixa o seu like, porque vai contribuir para o nosso crescimento, ok? Então, perfeito! Hoje, nosso convidado será o nosso grande Isaac. Ele é mais conhecido por Isaac, mas ele é João Isaac João, não é isso? O grande João Isaac, ele serviu na missão Moçambique-Maputo por algum tempo e depois ele foi servir a sua maior parte da missão, em missão Zâmbia-Lusaka, certo? Então, nosso convidado, quero que você se sinta muito bem-vindo, grande Isaac, sinta-se em casa, vamos ter esse bate-papo, creio que vai ser um momento muito espiritual, vamos sentir o Espírito, não só nem transmitir mensagens edificadoras para nossos amigos lá em casa que estão nos assistindo agora. Perfeito. Então, grande Isaac, conte-nos um pouco sobre você. Como é que você está? Está tudo tranquilo na sua vida? Yeah. Ok, certo. Então, tudo está indo bem, da forma que você pode ver. Ok. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Então, grande Isaac, nós queremos nos focar bastante aqui em algumas áreas da sua vida em geral. Por exemplo, antes da missão, também durante a missão e depois da missão. Vamos compartilhar um pouco de algumas experiências suas. Então, desde já gostaria de saber como é que você teve esse desejo de servir uma missão de tempo integral para a Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. O que motivou você? Certo. Então, algo especial que eu tive, na verdade, antes de poder servir a minha missão, eu havia batizado, na verdade, há 9 anos atrás. Ok. Tive uma jornada, né? Mas com o tempo fiquei nativo, certo? Mas algo especial que aconteceu que eu voltar novamente à igreja, né? Voltar nas atividades, tanto nas reuniões sacramentais, e poder participar. Então aquilo foi um ponto de partida. Na verdade, nunca sabemos quais são os passos que o Senhor nos coloca. Por exemplo, nós podemos ver insistência de nossos amigos, familiares, perguntando por que você não vai na igreja. Mas creio que tudo foi feito pela sabedoria do Senhor. Então, andar o tempo com a minha reativação, por ver missionários e também vendo alguns missionários retornados que eu havia participado deles, tanto no programa do FESOI que havia acontecido em 2017. Então, por ver aquilo, parecia na mente, uau, quem sabe se eu estaria servindo, teria sido retornado, né? Então, quando há do tempo, aquele desejo veio, na verdade, poder aprender mais sobre o sacerdócio, né? Poder ver que missão é uma obrigação para o sacerdócio. Então, tive um bispo maravilhoso que agora me apresenta a estaca, no qual ele sempre falava da missão, né? E algo que me fez ter aquela vontade de missão era olhar cada missionário, não olhar na parte material, mas olhava na parte a luz que eles carregam. Que eles carregavam. Exato. E também vendo, vamos dizer, tanto como os líderes locais, aqueles auxiliares, como 70 apóstolos, tanto como profetas. Então, aquilo criou um desejo maior. Então, eu tive o desejo de poder servir. Na verdade, foi uma batalha enorme, no qual, em 2022,
Eu sempre falava com a minha família, quero seguir, mas Sim, você sabe, para poder alcançar algo nunca é fácil, né? Precisa da facilidade, o medo, possamos fazer com que as coisas que não aconteçam. Então, em 2023, em janeiro, nós tivemos um devocional em Silva, no qual muitos jovens eles exploram as suas questões, né? exato. No qual o desejo já havia, mas era uma decisão clara. Eu Sim. preciso. Porque, com certeza, os rapazes estavam se preparando para a missão. Eles têm um desejo, né? Muitos têm desejo, mas as condições para eles irem para a missão. Eu acho que eu também estava nessa fase. Passaporte, documentos médicos, acho que esse era um dos impedimentos que tínhamos lá no passado. Acho que era o mesmo que você também, para você? Na verdade era o mesmo, porque os pais não sendo membros, você sabe qual pode ser a dificuldade, na verdade. Então, havia uma dificuldade financeira, Exato. mas com aquela oportunidade que a igreja ela deu, foi bom partir daqui. Fez com que as coisas não se tornassem fáceis, mas se tornassem possíveis. Exatamente. Uau, maravilha. Maravilha. Amei essa experiência. Interessante, porque, na verdade, eu tenho percebido isso. A maior parte dos jovens, membros da Igreja de Jesus Cristo, eles, muitas das vezes, são os únicos membros da igreja na sua família. E sendo assim, elas passam por uma fase difícil mesmo, acontece da gente servir, mas ao mesmo tempo tem que ter a permissão dos pais. E algumas vezes eles não têm assim um apoio mesmo concreto, né, que eles precisam a partir dos pais. Então, você também enfrentou esse mesmo desafio, não tendo assim a permissão de seus pais para ir para a missão. Na verdade, se não eram falhas, foi duas vezes. Na segunda vez eu já tinha decidido, né? Então, eles já tinham feito aquele passo de passaporte. Ok? Eu cheguei em casa, formei, né, para me encarregar de educação, na qual ela disse: se sair, esquece que você vai ficar aqui. Então, eu tive aquele medo, né? Então, logo naquela hora, eu mandei mensagem para o meu filho dizendo que não. Seus pais disseram que se você for para a missão, você, quando voltar, não pisa mais na nossa casa. Então, Poxa. quase que desisti, né? Ok. Mas, com aquela história que eu contei sobre a Silva, Sim. voltei a decidir dizendo: seja qual for a decisão que você dá, mas você vai para a missão. Eu vou para a missão. Uau. Preciso servir, ter meus melhores 2 anos. Quando eu retornar, continuarei com os planos que vocês talvez tenham, Sim. talvez com planos que eu tenho. Uau, maravilha, maravilha. E essa decisão não é fácil, eu sei, não é fácil mesmo de tomar, de deixar a família e ir para a missão. Mas nós sabemos que é um privilégio servir, é um mandamento, né, para os rapazes. Então, creio que vai inspirar muitos rapazes que estão na mesma situação agora, na tomada de decisão. Mas conte-nos um pouco sobre sua experiência na missão Moçambique-Maputo. Você serviu em 2 missões, missão Moçambique-Maputo e também a missão Zâmbia-Lusaka. E nessas 2 missões, assim, como é que foi basicamente o primeiro dia na missão? Conte-nos um pouco sobre o primeiro dia da missão. É certo. Então, algo foi mais estranho não ter passado setembro, né? Então, comecei logo no campo. Na verdade, me senti limitado. Mas algo especial que, quando eu cheguei, acho que 2 dias depois, tive uma conferência de zona, né? No qual o tema talvez era acho que linha sobre linha. Então, foi um dos tópicos que se tocou mais na missão. Então, o meu primeiro dia na missão foi meio estranho, porque eu havia chegado uma noite, meio um pouco cansado. No dia seguinte tive conselho de distrito, no qual não era algo familiar. Estava tudo estranho para você. Tudo estranho. No qual eles pediram para que eu comentasse, né? Algo com eles, algo que eu gostei, que eles não se sentiram como se fosse ele. No dia dele ele vai compartilhar. Eles queriam compartilhar. Então eu pude compartilhar algo que estava relacionado com o debate, né? Então, depois daí fomos para a área na qual senti, né? Que agora a jornada começa. Exato. De compartilhar o evangelho e seguir avante. Uau. Interessante, você disse que não passou por CTM, né? Para quem não sabe, CTM é o Centro de Treinamento Missionário. É lá onde os missionários, depois que saem de casa, eles primeiramente vão para esse lugar. Ficam lá por, umas vezes, quando estão aprendendo o idioma, ficam por 3 meses.
É isso, né? 2 meses. 2 meses. Temos um CTM aqui na África, temos em Ghana, tem South Africa, Johannesburg. Então, geralmente, é 3 semanas, não é? 3 semanas, os missionários ficam lá sendo treinados e depois vão para o campo. Isso é o normal. Só que consigo não acontece isso. Você foi direto para o campo e aí sim foi difícil encontrar pessoas para ensinar, porque eu sei que vocês, logo que saem, têm um planejamento, os missionários têm um planejamento concreto para o dia. E como era para você? Conseguiam encontrar pessoas, mesmo sendo novo, ou era um pouco tímido? Na verdade, era um pouco tímido. Algo que eu disse, né? Que a missão é algo que nós aprendemos linha sobre linha. Preceito sobre preceito, aí um pouco ali. Mas é uma da forma que nós sermos humildes, né? Perante o Pai Celestial. Exato. Então, a minha experiência, quando eu era tímido, na verdade, comparava que é algo que eu não fazia, eu falar com pessoas, tipo, convidar para a igreja, compartilhar uma escritura, fazer aqueles contatos, né? Exato. 5 minutos, palestras. Então, me recordei de uma experiência, né? Que Enoque, né? Ele teve, na qual ele foi chamado como Senhor. Ele disse que ele era um pouco de fala, né? Que a língua era mais pesada. Exato. Então o Senhor disse que abra a sua boca, que a sua língua será desatada. Então, quando eu li aquela passagem, eu pude aprender que realmente estar no serviço do Senhor não tem nada. Porque Ele tem a promessa, né? Que adiante de nós estará a nossa esquerda, a nossa direita. Exato. E os anjos ao nosso redor, e o Espírito no nosso coração. Quer dizer, ao procurarmos ter o sussurro do Espírito, isso vai nos ajudar a poder fazer o trabalho da forma que nunca imaginamos. Isso é uma das coisas que eu pude aprender na missão Maputo. E a alegria que trazia poder servir a missão. Exato. Maravilha. Então, eu gostaria de saber quais são algumas das experiências mais memoráveis assim, que você teve na missão. Pode ser na missão Moçambique Maputo. Quanto tempo você ficou na missão Moçambique Maputo? 4 meses. 4 meses. E o resto foi mesmo? 2 meses. 1 ano, 7 meses. Ok. E qual foi uma das melhores experiências? Uma das melhores não. Você pode assim, pensar em uma experiência memorável que você teve da missão. Algo que realmente mudou você. Ok, good. Então, algo especial sobre a missão, algo que eu aprendi comigo mesmo, estando servindo, é que todas as experiências são muito significativas. Exato. Não há segundos ou minutos que você vai dizer aquele foi mais melhor. Eu acho todos, há experiências com o Espírito. Exato. Nós aprendemos, sem o Espírito você não tem como se fazer. Então, na missão Maputo, eu tive uma experiência maior quando eu servia no Xamancudo, né? Na qual de poder trabalhar com membros, tanto como famílias, em ajudar eles a poder compartilhar o Evangelho tanto com seus familiares. Isso dava um resultado maior, no qual nós conseguíamos mais referência. Então, 2 jovens que são irmãos, na verdade. Aqueles 2 rapazes são pessoas mais significativas quando eu comecei na missão. Mas antes dele tinha mais um outro. Quando eu cheguei, encontramos ele. Compartilhamos o Evangelho, na qual eu tive mais dúvida. Será que ele vai permitir? Tive aquela dúvida. Mas eu pude aprender que nós precisamos confiar no Senhor e não nos extravar no nosso próprio entendimento, mas conhecê-lo em toda a nossa vereda. Quer dizer, a missão é como se fosse uma vereda, né? Que ele possa endireitar nossos caminhos. Então, aquela experiência com aqueles 2 rapazes, tanto com o outro, que agora ele é um missionário de tempo integral. Então, eu pude estar mais lá para ele. Claro, eu pude procurar o interesse do meu próximo, não sei, e poder ajudá-lo tanto com a escritura, ele podiam ajudar ele a poder saber que sempre há uma esperança no Salvador Jesus Cristo, que ele como pode moldar a vida de cada um de seus filhos, de modo que eles possam abrir seu coração e se voltar a ele, né? Todo o afinco e propósito. Maravilha. Uau, muito obrigado por compartilhar isso. E, ok, essa foi uma experiência que você teve em Maputo, mas depois você recebeste seu visto para servir já na missão designada do apóstolo. E
quando chegaste em Lusaka, na Zâmbia, mas qual foi o desafio que você teve? Porque eu sei que você teve que aprender o idioma, primeiramente, eles lá falam inglês, você teve que aprender o idioma. E foi uma dificuldade assim que você teve ou já tinha o domínio do idioma de inglês? Ok. Então, para a missão Zâmbia, na parte da linguagem não tive muita dificuldade, mas a dificuldade que eu tive, eu saí de uma missão que falava português. Então, o ensino eu já dominava em português. Então, eu tinha que puxar o raciocínio em inglês, quer dizer, esquecer português um pouco Sim. e focar-se no inglês. Exato. Mas tive as dificuldades que me ajudaram a poder procurar fazer prática, né? O ensino do Evangelho. Então, as dificuldades que eu tive também foi o ambiente, Ok. o qual era tão difícil. Por exemplo, muitas vezes nós podemos dizer que alguém vai ser de uma missão, talvez Peru fala espanhol, ou vai para a China, fala mandarim, ou Japão fala japonês. Mas é bem diferente para os países asiáticos, tanto como europeus ou latinos. Mas para a África, se for uma missão francesa, portuguesa ou mesmo inglesa, nem sempre vamos encontrar o inglês. Vamos encontrar os dialetos. Tem os dialetos, exatamente. Você teve que aprender também até os dialetos. Quais são os dialetos que tem lá em Lusaka? Em Lusaka tem, na verdade, em Zâmbia, né? Ok. Tem uma coisa de 72 ou 65. 32? 72 72 dialetos. Não me diga. Mas os mais comuns, né? Sim. Eu pude saber, era o Nyanja, que era em Lusaka, e em Copa Delta era o Bemba. Bemba. E tinha Tonga. Você aprendeu alguma palavra? Bemba? Bemba aprendi algumas palavras, a qual até hoje não me lembro. Qual? Uma delas. Por exemplo, se eu chegasse querer de saudade, dizia Mulixan. Bueno Mulixan. William Mulixan. Você é bem-vindo. Então, você pode perguntar como está em casa. Anda para Lixan, foi bueno. Uau. Caquixia, isso tudo mais. Então, aquilo era algo bem estranho, parecia uma língua como chinesa. Assim. Então, eu, quando tive uma entrevista, o presidente da missão perguntei: vejo inglês? Quando for chamado, dizia: você vai aprender inglês. Então, como eu faço? Isso apenas pego inglês. Apenas os membros para poder compartilhar. Traduzir também. Então, foi algo especial. Quando cheguei, fui abrir uma nova área. Quase me senti igual. Cheguei logo, tinha que abrir uma nova área. O propósito era de poder estabelecer uma igreja. Então, eu tive um companheiro que tinha os seus 21 meses, na qual sempre eu falava na minha missão. Que ele foi o melhor companheiro que eu tive. Você matou ele? Quase que matei, porque passamos uma transferência. Senão o pessoal fica se preocupado. Como assim ele matou ele? Quando o missionário está terminando a missão, ele recebeu um outro companheiro. Então, quando o missionário sai da missão, o que está terminando, quando ele termina a missão dele, o companheiro que ele terminou, basicamente matou ele, terminou a missão com ele. Então, nós chamamos de matar outro. Interessante. Então, quando chegamos naquela área, tivemos o tema, tanto como pegamos no Evangelho capítulo 1, Ok. estabelecer a igreja. Então, esse é um dos propósitos, poder estabelecer a igreja, na qual nós planejamos uma meta, né? Daqui a um ano nós queremos ter 3 ramos naquela unidade. Muito bom. Conseguimos contribuir, os 6 meses que eu passei, foi meio difícil abrir uma nova área, na verdade. As pessoas não estão lá muito ambientadas com isso, mas algo que eu pude aprender que eu não deveria olhar para trás e dizer, uau, que tal se eu voltasse para uma pouco? Tinha que seguir com a cabeça erguida, poder focar naquilo que eu queria. Então, passamos uma coisa de 3 semanas, na qual temos todo o nosso máximo, mas às vezes parecia não haver resultado. Na qual me lembro, eu e meu companheiro andando dizendo que tal. Eles dizem que Zâmbia é uma nação religiosa. Por que as pessoas são tão duras quanto? Elas são fechadas. São meio fechadas. O assunto é receber o evangelho. Não receber o evangelho. Mas algo especial aqui, numa outra semana, era a 4ª semana, trabalhamos com todo o nosso afinco, procuramos buscar o
São do Espírito, fizemos palestras de 5 minutos. Procuramos contactar mais do que a gente havia feito nas 3 semanas. Então, no domingo, eu disse para o meu companheiro: se ele nos trabalhamos duro, algo vai acontecer. Yeah. Então, fomos para a capela, tivemos aquela preocupação, mas quase no meio da reunião, ao olharmos no portão, os atendentes, Chegando, pesquisadores. Chegamos no companheiro, ele saltou lá de alegria. Algo sobre mim na missão, eu não sorria muito, na verdade, mas era algo íntimo, né? Ok. Qual sempre eu postava com a escritura, vinha como uma confirmação para mim. Isso é o que eu disse. Então, vinha aquele nosso convênio, a associação, parece 84, né? Ela diz: adiante de vós, estarei na sua esquerda, à sua direita, os anjos do servidor, para poder te suster, o Espírito no seu coração. Então, a escritura ela trouxe um conforto, qual eu pude saber realmente o que estava acontecendo. E havia umas coisas que nós sempre memorizávamos, né? Tipo, nas convênios de zona, nas convênios, são 3, segundo até 3, sobre trabalho semestral. Então aquilo sempre trazia um conforto no qual eu sabia que aquele era o ponto de partida do sucesso. De lá temos 6 meses e hoje os missionários fizeram uma então, aquilo que a gente tinha planejado como meta de poder tirar 3 unidades de lá. Vocês conseguiram? E nós conseguimos. Então gratificante. Okay. Agora lá vai aparecer mais tarde. Uau! E você participou disso. Isso é realmente muito interessante. Daqui a algum tempo você vai ver o crescimento da igreja lá na área que você está. E você não vai acreditar, né? E você começou. Então, uma maravilha. Essa é uma das experiências mesmo que os missionários eles buscam ter a missão. E transformar não só a si mesmo, mas as outras pessoas também. Mas falamos muito sobre experiências. Eu quero saber. Assim, terminou os 2 anos. Aí você voltou para casa. Como é que é ser um missionário retornado? É fácil, aqui em Moçambique em especial, sendo fácil ou como é que é? Na verdade é fácil você estar em casa antes da missão. Ok. Sempre difícil. Difícil, porque pode ser difícil, você vai se focar. É desafiadora, transformante. Se a missão, uma vez as pessoas dizem: devemos mudar de ser discípulo, mudar. É algo que tem que ser contínuo. Então, a missão ela transforma. Os meus 2 anos, foi um momento de transformação. Qual você volta para casa, os seus primeiros dias, isso é bem difícil. Difícil ao voltar a se ambientar, voltar a se reconectar, dentro de casa, assim, limpo. Então, algo especial, você volta para você encara os 2 anos. Por exemplo, eu uma vez compartilhei com uma pessoa, assim, antes da missão, algumas coisas veem como se fosse uma satisfação. Mas ao voltar da missão, né, as coisas parecem como se fosse uma necessidade de poder. Interessante, grande Ezequiel. E assim, você voltou, você disse que teve alguns desafios para se adaptar, se enturmar com o pessoal aqui em casa. E teve alguma coisa, ou algo que realmente foi difícil mesmo? Você viu que... Você está há quanto tempo como retornado agora? 3 meses. 3 meses. Nesses 3 meses, qual é a maior dificuldade, o maior desafio para você? Na verdade, podem ser muitas, né? Sim. Mas nós não podemos dizer todas elas de comunicação. Exato. Vivemos com um pensamento diferente, planos,
em que elas não se concretizam naqueles anos. Mas algo que nós precisamos ter é paciência, né? Então, uma das coisas maiores e uma das dificuldades é de achar um emprego. Você quer se autoprover, né? Ser autossuficiente, tanto como poder pagar seus estudos na qual você planeja estudar. E há uma dificuldade que eu ainda passo até por hoje. Para conhecer das escrituras, ainda estou tentando atualizar, né? Exato, esse é um bom ponto. Bom ponto. Então, porque tenho medo daquilo de abrir uma escritura depois esquecer, acabar a ficar bugando, dizem na missão. Okay. Então são duas coisas. Tem essa necessidade de encontrar um emprego, né, para suster você, suas necessidades, e que realmente muitos se tornam têm tipo de dificuldade com isso. Voltar e ter alguma coisa para fazer e ganhar dinheiro. Né? E também tem a parte espiritual. Às vezes, com os hábitos da missão, nós lá temos o hábito de estudar, né? Os missionários estudam muito na missão, oram muito na missão, e quando voltam para casa, isso acaba se perdendo um pouco, esse hábito. Você disse que está perdendo um pouco isso, né? Certo. Na missão eu orava muito. Até jejuava. Mas é que ser missionário tem duas perspectivas diferentes, né? Okay. Em que manter o balance da missão não é tão fácil. Aquele hábito que você tem. Então, no meu plano fala muito sobre manter o espírito. Então, uma das formas mais simples de manter esse balance é só ter um planejamento, saber o que você vai fazer. Cada horário, né? Exato. Mas sempre saber que cada coisa que você quiser fazer, sempre coloque mais. Mas não seja de uma forma vocal, uma oração no interior do coração. Coração. Dessa forma você vai estar a aplicar. Mas algo que eu aprendi, que deixa a pessoa mais forte, que eu tive como testemunho na missão também, foi o estudo das escrituras. As escrituras estão lá para fortalecer. Estão lá para dar aquele requete diário. Dizer que, por exemplo, aprendemos sobre arrependimento várias vezes, não vamos ver. Essa é a parte central da doutrina de Cristo, na qual nos ajuda a poder ter a sensação. Então, manter o balanço da missão depende mais das escrituras, orações diárias, ou seja, todo dia. E sempre ter um momento de reflexão cada dia. Você vai aqui, a fazer as coisas conforme você quer. Então, essa é uma das formas que nós podemos fazer. Mas eu já senti isso. Por exemplo, senti isso nas minhas 3 semanas. Que eu precisava tentar ajustar. Tinha um livro de nome porque Bíblia Sagrada, o telefone ainda tinha que atualizar, questão de massa. Então, com todo aquele processo, logo em setembro, comecei um desafio que eu tenho que fazer, estou fazendo a missão, ler livros em 3 meses. Então, essa é uma forma de Maravilha. Muito obrigado, então, por compartilhar essa experiência, assim, na vida pós-missão, After Mission. Perfeito, muito obrigado, Grande Isaac, por compartilhar essa experiência. Foi um momento muito top mesmo para ouvir você. Então, o pessoal, sei que eles vão se inspirar nas suas experiências. Família, cada semana nós temos um convidado especial, assim como nós temos hoje o Grande Isaac, nos transmitindo essa energia positiva e também ideias. Grande Isaac, esse é o momento, né, estamos na reta final do nosso programa. E gostaríamos de ver você mais vezes aqui, né, para compartilhar mais experiência, mais sucessos na vida. Nós desejamos mesmo sucesso para você. Sei que vai dar certo. Você pode deixar uma mensagem especial assim para seus companheiros, para o pessoal que você serviu, um tema curto, assim como em Zâmbia. Se você quiser até mandar uma mensagem especial para seus companheiros de Zâmbia, né? Você que fala inglês, você também pode se ter à vontade. Ok. Então, algo especial, um dos convites que eu queria deixar, né? Tanto para aqueles que sejam ensinados em perspectiva, né? Então, tem uma escritura que eu amo muito nas Coríntios, Salmo 60.
Aquela escritura, ela fala mais sobre não desperdiçar o seu tempo no serviço do Senhor, né? Então diz assim: eis que foram enviados para pregar o evangelho entre as congregações dos inimigos. Portanto, tu lhes o seguinte mandamento: não desperdiçarás teu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. Depois de ter vindo a ter a Sião, proclamando minha palavra, regressará rapidamente, proclamando minha palavra entre as congregações, sem pressa, sem ira, sem contenda. Então, essa é uma das escrituras que é um ponto central. O Senhor, Ele concede a cada um de nós, tanto como elders, como sisters, 2 anos para elders, 6 meses, são 18 meses. Então, Ele dá como mandamento: não desperdiçará seu tempo, e irás tirar o seu tempo. Então, muitas das vezes, podemos sentir as águas especiais que eu posso deixar para eles ao focar nessa vida, mais composições sobrecaiam sobre ele. Nunca se esqueçam disso. Convidar todas as pessoas a Cristo. Então, a melhor coisa que eles podem fazer é alguém que você pensa que é estranho. Essa pessoa está acontecendo na vida comunidade. Tenho a certeza que cada um de nós prometemos que vai poder ajudar lá na vida. Essa é uma das coisas que eu aprendi no meio do mundo. Alma 13, lá no versículo 3 até 7, quando diz sobre a predestinação. Todos nós precisamos daqueles a nós fizemos como. Então, a melhor coisa que vocês vão fazer é preparar os outros a segunda vida de saúde. Então, algo especial, eu sou imensamente grato por cada um missionário que eu pude servir com eles, tanto em Maputo, não só na minha zona, mas realmente aqueles homens, especialmente no mundo de Beira, no qual é algo gratificante, né? Não foi uma conexão só de morreu lá, mas a gente sempre carrega isso na casa. E para os de Zâmbia, realmente havia que o mundo como Vini, but I think I need to change my language. So, for you guys in Zambia Lusaka Mission, remember that GNC Section 1, 3 to 1. The work is in the design and the purpose of God. First thing that we come to God, we don't walk in the correct path, not on the web, not the turn to the right hand, not to the left, not on the path from which we are saying. Therefore, it's pass us straight, it's causes right. Remember that it's the work of man that is frustrating, not the work of God. So, guys, my invitation is that keep following, keep serving the Lord, keep doing all your best to help those who are with you. And I know that as you do so, you can come home with honor without thinking back about your mission. Remember, it's all about 2 years that can lead you to eternity. And remember that all decisions define the destiny of humanity. And so I leave my love with all of you, and I know that we bounce back again in celestial. Então, eu sei realmente que este é um evangelho verdadeiro. Eu sei que o profeta Joseph Smith, ele realmente é Deus, Pai, seu Filho. Realmente sei por confirmação do Espírito. Sou grato pelos dons que eu pude aprender na minha missão. Sou grato pelos ensinamentos que não presidente da missão. Por eles terem me vendo não só como isso, mas como alguém que possa, como diz o President Golding, if you don't raise the bar, how will you potential? Se você não se levar, como você saberá o seu potencial? Então, a missão é uma das formas de termos saber o seu potencial. Se realmente que o livro de Mormon, ele é a palavra de Deus. As melhores escrituras que eu pude ler foram de Cristo. Realmente ela traz a expressão de Salvador Jesus Cristo, algo significativo para mim. Não há um momento que eu
pode sentir mais esperança. Aquilo que ele fez, eu não posso pagar. Eu posso retribuir com esse serviço também, também descobrir se realmente, como diz as escrituras, não está mais dado, muito é cobrado. Então eu sei que cada um de nós ainda somos cobrados, mas tive esses 2 anos de missão, ainda somos cobrados. Não pode ser um checkbox ou uma lista. Então nós precisamos ter a noção. Se realmente, nos 2 anos que eu tive, nos meus 2 anos, se realmente é algo divino, eu carregarei para toda a vida. Sou grato por saber que tenho um amoroso Pai Celestial. Poder me aquietar, ter esse conhecimento. Sei que este evangelho for restaurado. Sei que o profeta está limitado. Sei que os coros de 12 são profetas que são videntes. Por isso tenho pelos ensinamentos que eu puder aplicar e aprender. Se realmente essas coisas testificam de Jesus Cristo. Muito obrigado, grande aqui por isso, por tocar os nossos corações com o seu testemunho. Nós agradecemos bastante. Somos muito privilegiados por ter você aqui no nosso podcast hoje. E, pessoal, assim nós terminamos com mais um podcast. O primeiro de muitos podcasts, muita conversa inspiradora que queremos aqui no After Mission. E se você ainda não está subscrito, por favor, se subscreva, deixa seu link e siga nossas páginas. Sabemos que isso vai contribuir para o nosso crescimento. E dessa forma nós damos para encerrado essa conversa. Tá bom? Nós amamos vocês e esperem com ansiosidade, porque o próximo episódio vai realmente atrair bastante a vossa atenção. Então, vemos você no próximo episódio.